Assim, de tudo que nós vimos até aqui, podemos voltar à ideia do que de fato garante com que uma moeda nacional se torne uma moeda internacional, né? Ou seja, consiga exercer plenamente as suas funções pegando o modelinho do Cohen para além do seu espaço de jurisdição. Notem que nós temos duas discussões, o que conduz a esse processo e quais são as vantagens e desvantagens desse processo. O que conduz a esse processo, né, é um conjunto complexo de fatores que se retroalimentam, mas que em síntese tem a ver com tamanho. Tamanho importa aqui. O tamanho da economia, o tamanho das suas relações frente ao resto do mundo, o tamanho de PIB, o tamanho de comércio e o tamanho de interconexões financeiras. Isto permite com que aquela moeda e os ativos denominados naquela moeda sejam amplamente líquidos. E isso é importante porque isso dá segurança para quem vai usar. É a mesma lógica, o mesmo raciocínio de quem está investindo no mercado acionário. Se eu compro um ativo, uma ação, um instrumento de dívida, no mercado de capitais em sentido mais amplo, né, que tem poucos compradores e poucos vendedores, dizemos que esse ativo tem baixa liquidez, na hora que eu preciso realizar este ganho, transformar aquilo em poder de compra, ficar com dinheiro na mão, é mais difícil vender este ativo, né? Então é muito mais seguro, né, nesta perspectiva, transacionar, adquirir um ativo que na hora que eu preciso vender eu sei que eu terei um comprador. Em condições normais de temperatura e pressão é grande a probabilidade de ter um comprador. Isso é essa dimensão da liquidez que a moeda de curso forçado tem por excelência no plano doméstico e que no plano internacional algumas moedas, o dólar, em essência, consegue ter. Então, tamanho, liquidez e o Estado emissor tem que ter poder em múltiplas dimensões, a dimensão da projeção junto com a segurança, né? Poder e segurança, que a capacidade de tranquilizar aquele usuário que vai adquirir um ativo denominado naquela moeda e sabe que os direitos de propriedade serão protegidos, que a transferência dessa propriedade é segura. Essa segurança era jurisdicional, né, das relações jurídicas, legais, contratuais protegidas, né, pelo aparato estatal, pelo poder legislativo, pelo poder judiciário, respeitado pelo poder executivo, mas também reflete a capacidade do hard power, né, da dimensão e da projeção de poder militar, que, em última instância, é aquilo que os autores realistas vão apontar os elementos duros do exercício do poder. Então, uma economia grande, com instrumentos líquidos, com aspectos de poder e solidez institucional que transmita segurança para os agentes, é isso que vai permitindo, a interconexão entre isso é que vai permitindo que uma moeda nacional se transforme numa moeda internacional. E uma vez que esse status é adquirido, nós temos um conjunto de vantagens e desvantagens. Nós temos aí na análise do Cohen a possibilidade de ter maior autonomia e, por conta disso, ter influência. Voltamos a um quadro visto em mais de um momento, desse estudo recente, agora de junho, sobre o papel do dólar no plano internacional. Lembrando que o tamanho importa sim, o tamanho em termos de PIB, o tamanho em termos de comércio, mas que uma moeda consolidada de um Estado que tenha poder militar, que tenha capacidade de projeção desse poder e de estabilidade das suas instituições e de proteção dos credores, dos detentores de riqueza de um modo geral, atrai, em direção à sua moeda, em direção aos ativos denominados em sua moeda, um volume de transações que em muito excede o tamanho propriamente dito desta economia. Esta é a realidade que nós observamos. Se nós lembrarmos aquele gráfico mostrando do pós-guerra para cá, dos anos começo dos anos 50 até 2015, a perda de participação relativa do PIB dos Estados Unidos no PIB mundial, isso em pouco afetou o peso do dólar como âncora de uma série de contratos de moedas internacionalmente. Isto reflete o fato de que tamanho é importante, condição necessária, porém não é condição suficiente. E que há uma alavancagem que se estabelece a partir daí e que sim, como diria Cohen, introduz elementos de poder monetário
por meio da maior autonomia e, por conta disso, de uma maior capacidade de influência. Eu recorreria também aqui à ideia que é correlata, né, mas talvez mais profunda até, da dimensão estrutural do poder que os Estados Unidos têm tido a capacidade de exercer, de criar, recriar as regras do jogo nas quais os demais agentes estão operando. É isto, em conjunto com o tamanho da economia, a capacidade política, a estabilidade, a segurança, a liquidez, todos os elementos que nós vimos, que vão permitir com que o dólar exerça essa posição e que tornam muito difícil que outras moedas incumbentes assumam esse papel. Não que isso não venha acontecer no futuro, mas até o momento, Iene tentou, não conseguiu, Marco tentou, não conseguiu. Agora temos o euro, que é um projeto político estratégico europeu extremamente interessante, mas que padece de problemas que as últimas crises têm revelado ainda mais. Há dúvidas sobre o futuro do euro, por N razões que nós não vamos tratar aqui neste momento, e agora na possibilidade da China, né, que é uma economia, já é a segunda maior economia do mundo, é a primeira em paridade de poder de compra, é a segunda em termos de valor de mercado, é um grande player no comércio, né, é o maior exportador e o segundo maior importador, porém a sua moeda ainda tem uma participação muito tímida. Nós vamos ver os dados lá, vamos ver os dados no item 3 do nosso programa, mas se formos pegar as transações diárias com o Yuan Renminbi dessa plataforma SWIFT que está destacada aqui, a moeda chinesa disputa com o dólar canadense, a sexta posição de moeda mais transacionada internacionalmente. Isso que é a segunda maior economia do mundo em valor de mercado e a primeira em paridade de poder de compra. Então não há uma transferência direta, imediata e automática de peso econômico em termos de poder monetário e financeiro, em termos da proeminência de uma moeda. Pode acontecer? Pode, mas pode não acontecer também. Isso é algo que os elementos analíticos e teóricos que nós introduzimos aqui ajudam a ilustrar. Como considerações finais para esse item da nossa disciplina, vamos observar, portanto, essa diferenciação entre a moeda no plano nacional e a moeda no plano internacional. A moeda internacional é um conceito. É moeda internacional aquela moeda nacional ou supranacional que consegue exercer plenamente as suas funções de meio de troca, unidade de conta e reserva de valor para além do espaço de jurisdição. O dólar é uma moeda internacional, o real não é, o peso mexicano não é, o peso argentino não é, e assim sucessivamente. Uma outra ideia importante é que o sistema monetário e financeiro internacional possui uma hierarquia e as relações internas a esse sistema são relações assimétricas. Poder e dinheiro estão fortemente correlacionados. As moedas mais fortes porque são emitidas por poderes estatais fortes. Por sua vez, a possibilidade de tornar a minha moeda internacional reforça a minha capacidade de ter autonomia, influência e de ter poder. Historicamente, né, em distintos momentos, mesmo antes da constituição do capitalismo, sempre houve poucas moedas com esta capacidade de atuar como moeda internacional, porque poucos foram os poderes que ao longo do tempo conseguiram estabilidade e projeção, né, ao longo dos vários momentos da história. A internacionalização das moedas leva em conta aspectos que são políticos e econômicos, domésticos e internacionais, e envolvem, portanto, a capacidade de estabilizar as suas relações financeiras, proteger os detentores de riqueza, ter tamanho e uma ampla rede de relações econômicas, comerciais e financeiras. Portanto, são elementos da estabilidade doméstica e da projeção econômica e política internacional desse Estado emissor, que são os lastros últimos das moedas. O dólar é forte não porque o Banco Central dos Estados Unidos tenha um volume grande de reservas em ouro, mas ele é forte porque o Estado estadunidense, a nação estadunidense, tem elementos de poder, de projeção de poder e de estabilidade institucional. Neste momento, no futuro não sabemos. No passado não foi assim, né? Por um certo período de tempo, esta foi e tem sido e é a realidade, mas nenhum poder torna-se hegemônico para sempre. Ao longo da história assim foi,
possivelmente no futuro também. Ter uma moeda internacional gera vantagens e desvantagens. As vantagens, na minha perspectiva, na nossa perspectiva, são certamente superiores às desvantagens. Essas existem, mas é uma questão do escopo analítico e de medir algo que não necessariamente é tangível. O fato é que muitos disputam para chegar no topo, poucos chegam no topo, e quem está no topo não quer abrir mão. Se houvesse mais desvantagens do que desvantagens, certamente não haveria tanta disputa para que a moeda de uma determinada economia de um determinado país passasse a exercer funções internacionais. As evidências que nós temos, desde há muito, é de uma supremacia do dólar. Ela irá ser contestada no futuro? Não sabemos. Até aqui, quem tentou não conseguiu. Mais por demérito, por falta de força própria, do que pela força do dólar. O dólar, em alguma medida, muitos analistas sugerem isso, ele lidera por falta de concorrência. Se isso vai acontecer ou não no futuro, teremos que aguardar.